Oi, João. Oi, Wesley. Tainara. Vai entrando aí, gente. Jaqueline, Douglas. Douglas, você tá sumido, menino. Que bom que você tá aqui. Tá faltando o Alisson. Deve estar conectando ainda. Deixa acabar todo mundo de conectar, gente, que eu dou prosseguimento ao cumprimento de sentença das obrigações de fazer fungíveis. Lembrando, gente, que a nossa aula está sendo gravada, tá? E eu vou disponibilizar lá no YouTube e, obviamente, o link vai estar disponível para vocês lá no SF Web, tá? Tá faltando o Alisson. A Ana entrou. Faltando a Ana Paula Lima também, que eu não estou vendo. Dá mais uns minutinhos para o pessoal entrar. Ana Paula Lima acabou de entrar. Cadê o Alisson? Eu tô chamando lá no grupo. Tá faltando ele. Fiz chamada lá no grupo. Você viu, Ana? Chamei lá. Bom. Bom, gente, eu vou dar prosseguimento então, tá? Eu acho que deu tempo já do pessoal conectar, né? Já tá quase todo mundo aí, tá faltando só o Alisson, que eu já chamei ele lá no grupo. Vamos ver se ele conecta aí também. Então, vamos lá. Continuando, gente, estava falando com vocês o seguinte, né? A gente estava falando a respeito do cumprimento de sentença, nas obrigações de fazer fungíveis, e efetivamente eu estava falando a respeito da contratação do terceiro, né? Que não é tão simples quanto parece, tá? Quando a gente contrata um terceiro para poder fazer esse serviço, gente, após a realização do serviço, o juiz intima, né, as partes para que elas se manifestem se o serviço foi prestado a contento, tá? E o exequente, né, ele vai se manifestar dizendo se foi realizado o serviço ou não. Se tiver sido realizado o serviço, gente, ótimo, cobra tudo do executado sem o prejuízo do pagamento da multa, também por litigância de má-fé, tá? E aí cobra, então, tudo do executado, né? Prossegue o cumprimento de sentença de obrigação de quantia certa para o executado. Tranquilo, gente? Bom, mas pode acontecer, no entanto, gente, pode acontecer, no entanto, de essa obrigação não ser cumprida da forma como havia sido previsto, né? A última coisa que eu estava falando para vocês é a respeito daquelas pessoas que, eventualmente, eu tenho certeza vocês devem conhecer, são aquelas pessoas que não têm sorte na vida,
né, que contratam uma pessoa para poder executar o serviço e dão azar. Contratam outra pessoa para poder executar o serviço e dão azar de novo, né? Aquela pessoa que tem o dedinho, né, meio podrezinho para poder escolher as pessoas. Tá? Existe isso, né? E aí tem aquelas pessoas que não têm sorte na vida, então encontrou uma pessoa para poder executar o serviço, pagou, mas não conseguiu aí a realização do serviço. Todo mundo tá me escutando, gente? Acho que a Ana não tá conseguindo ouvir, tá mudo, mas acho que é o seu telefone, Ana, tá? É só clicar no botãozinho aí, ó, a Jaqueline, ela respondeu aí, ó, só clicar no botãozinho de áudio, tá? Bom, aí, gente, o que acontece, então? Contratei aquela pessoa para poder executar o serviço, não foi feito a contento. Então, na hora que o juiz intima as partes para poder se manifestar se o serviço foi realizado ou não, né? O exequente vai dizer que não foi realizado, ou foi realizado de forma incompleta ou defeituosa, tá? E aí, então, ele pode, o exequente, contratar uma quarta pessoa, tá? Ele também vai pagar essa quarta pessoa para poder executar o serviço, né? E aí ele vai, inclusive, acompanhar de perto a execução desse serviço, ok? Para poder garantir que esse serviço vai ser devidamente prestado, como também abre-se para ele, gente, a possibilidade de, em igualdade de condições, né, com o mesmo valor que foi cobrado, ele mesmo executar a obrigação, tá? É o caso, né, do Wesley virar e falar assim, ó, você quer saber de uma coisa? Eu é que vou cumprir essa obrigação, eu é que vou fazer a faxina aqui em casa e o meu proposta de honorários para poder fazer essa faxina, a minha diária é tanto e você vai ter que me pagar tudo isso, viu, executado? Abre-se, então, para o exequente a possibilidade de ele mesmo cumprir a obrigação, tá, gente? É o que eu chamo, né, de opção do barraco, tá? Por que opção do barraco? Porque imagina, né? Ei, Gabriel, imagina o próprio exequente cumprindo a obrigação, né? Aqui a gente está dando um exemplo, gente, de uma obrigação de fazer simples, que seria uma faxina, uma pintura, tá? Mas existem aquelas mais complexas, né? E aí, obviamente, a gente teria que verificar se existe possibilidade mesmo de cumprimento dessa obrigação por parte do credor, tá? Mas havendo essa possibilidade, em igualdade de condições, o credor apresenta o orçamento, né, do que vai ser envolvido ali para próprio pagamento. E aí, gente, o que eu quero que vocês entendam? É que todos esses gastos da contratação do terceiro que não executou o serviço, da contratação da quarta pessoa, tá? Que está ali executando o serviço, ou mesmo dos honorários do próprio credor, do próprio exequente, tudo isso vai ser cobrado do executado. Então, eu somo todos esses custos, mas, eventualmente, gente, né, uma indenização aí por perdas e danos, uma indenização por danos morais, por exemplo, e cobro tudo isso do executado, que ainda vai ter que pagar uma multa por litigância de má-fé. Beleza, gente? Tranquilo até agora? Tranquilinho? Vou esperar vocês me responderem aí. Quiser ligar o microfone para poder perguntar, pode perguntar, fiquem à vontade, tá, gente? Eu, particularmente, eu acho muito legal essa questão de contratação do terceiro, contratação de uma quarta pessoa e o executado ter que pagar tudo isso. A redação do artigo, gente, é um pouco confusa, tá? Se vocês lerem lá o artigo 817 a 820, esses artigos, vocês vão ver que a redação é um pouco confusa, porque ao invés de falar do executado, ele vai se referir ao termo contratante, tá? Então, sempre, não sei se vocês estão com o Vadmecum aí aberto, caso não estejam, né? Abram, tá? Aonde vocês lerem contratante, leia-se executado. Uai, professora, mas é o executado que está contratando? É. Não é ele que vai pagar? Ah, mas não foi ele que escolheu. Não, não foi não, mas é ele que vai pagar, não é? É. Por quê? Porque ele descumpriu a obrigação. Então, gente, o legislador, quando ele fala de contratante, ele está se referindo ao executado, que vai ter que pagar todos os custos envolvendo contratação de terceiro, se o terceiro não executar o serviço, contratação da quarta pessoa, tá?
Ele que vai ter que pagar tudo isso. Professora, pode haver uma quinta pessoa executando o serviço? Ô, gente, o legislador não fez essa previsão, não, tá? Ele fez a previsão da contratação de uma quarta pessoa, caso haja necessidade, que vai executar o serviço, gente, sob a administração, sobre a vigilância, né, do exequente. Então, o exequente, ele vai acompanhar essa quarta pessoa exatamente para que o serviço seja prestado da forma correta, tá? Então, não tem previsão aí de contratação de uma quinta pessoa, né? Pelo menos legalmente falando, não tem essa previsão. Mas, professor, isso pode vir a acontecer? Olha, gente, acho difícil, tá? Por quê? Porque o exequente, ele está acompanhando de perto aquela obrigação, a prestação daquela obrigação. Mas, se eventualmente acontecer, o executado, mais uma vez, que vai ser responsável pelo pagamento. Só que nisso tudo, gente, você tem que pensar o seguinte: o exequente já despendeu dinheiro para poder pagar o terceiro. Aí não deu certo. O serviço foi prestado de forma defeituosa. Aí o exequente, ele vai ter que despender dinheiro também para poder pagar a quarta pessoa, para cobrar tudo isso do executado. Então, muitas vezes, gente, o exequente, ele vira e fala assim: olha, eu estou gastando mais dinheiro do que se eu deixar isso converter em perdas e danos, se eu simplesmente receber uma indenização. Então, vai muito do tipo de obrigação que está sendo ali cumprida e vai muito, gente, do caso a caso. Saber se ele vai querer insistir na contratação de uma outra pessoa para poder cobrar isso tudo do executado, ou se ele vai simplesmente virar e falar assim: eu só quero um pagamento de uma indenização para poder ressarcir os gastos que eu tive, para poder indenizar o meu dano moral. Eu só quero isso, entendeu? Então, assim, vai do caso a caso. Ele pode simplesmente escolher isso? Pode. Vai dar menos trabalho para ele? Com certeza, tá? Mas tem gente que gosta de insistir, né? E aí, professora? E aí que, se insistir, né, cobra tudo do executado. E se o executado não tiver condições de pagar? Aí, gente, é um outro problema, né? Em breve, nós vamos estudar a penhora. E aí nós vamos ver como é que é esse procedimento de penhora de bens, né, de expropriação de bens, como é que se dá essa questão da adjudicação ou da arrematação de bens, da alienação de bens, tá? E aí a gente vai por essa esfera, né? Aí o problema maior é quando a pessoa não tem onde cair morta, ela não tem bens, porque aí é aquele negócio, você ganha, mas não leva. Isso pode acontecer? Pode, tá? Então, é o caso a caso que você vai avaliar os riscos envolvidos, se vale a pena você insistir e gastar mais dinheiro do que você já gastou para poder ter o cumprimento da obrigação, né? Para algumas pessoas isso não é problema, para outras pessoas já cabe uma avaliação aí se vale a pena eu gastar um dinheiro, investir um dinheiro, sem ter a certeza de que eu vou ter o retorno desse dinheiro, tá? Então, mas assim, né, na teoria, né, é possível, tá? Na prática, cada caso é um caso. Cada exequente tem uma condição, às vezes a pessoa não tem condição de investir, né? E aí fica mais complicado. Alguma dúvida até agora, gente? Vou esperar vocês me responderem. Alguma dúvida? Ana Paula, Ana Magalhães, que chegou agora, né? Tem pouquinho tempo que tá aí, entendeu? João, Douglas. Deixa eu ver mais quem tá aqui. Tainara. O Alisson sumiu. Não sei se ele respondeu lá no grupo. Deixa eu ver. Não, não respondeu. Bom, gente, só para eu poder saber, esse quórum um pouco mais reduzido, 7h30 da manhã, é só na minha aula ou isso é uma frequência em relação às aulas dos outros professores que dão aula nesse horário também? As pessoas, elas gostam de dormir um pouquinho. E aí eu tô ficando assim só com vocês porque as pessoas estão dormindo. É tipo isso? Normal isso? Então tá. A pena, né, gente? Mas eu já observei que a minha aula de quinta-feira ela fica um pouco mais cheia exatamente por causa do horário,
né? Mas a gente vai ter as lives sempre no horário das nossas aulas, exatamente também para que vocês não fiquem com conflito em relação à aula de outro professor. É a mesma coisa, né? Se a gente estivesse lá na família, a gente não ia ter aula às 7h30 da manhã, ia ter aula às 7h30 da manhã. A única diferença é que o esquema que hoje eu passo para vocês em PDF, eu passaria no quadro, né? Gente, eu sugiro que vocês façam o exercício, né? Respondam aquelas perguntinhas que eu deixei ao final da matéria para vocês. Olhem os casos que eu coloquei para vocês na prática, porque são casos interessantes, né? São casos práticos, tá? Prestem bastante atenção nos meus exemplos, porque os meus exemplos normalmente eles são cobrados em prova. Vocês já foram meus alunos, a grande maioria de vocês, e vocês sabem que eu cobro caso prático na prova, né? Então, não vai ser diferente dessa vez, né? Então, os exemplos que eu dou, eles servem para vocês enxergarem a matéria e eu cobro na prova também casos práticos. Não cobro casos idênticos, obviamente, né? Mas eu cobro casos semelhantes àqueles que a gente já discutiu em sala de aula, tá? Que a gente já discutiu nas nossas aulas. Sugiro, então, que vocês façam as questões. Eu vou disponibilizar para vocês 2 vídeos de cumprimento de sentença, tá? De obrigação de fazer infungível, de obrigação de fazer fungível, que eu acho que vai ajudar bastante a vocês a entender, né, o fluxo da matéria. Na nossa próxima aula, a gente vai estudar o cumprimento de sentença das obrigações de não fazer, tá? Nas obrigações de não fazer, a gente está diante de abstenção da prática de um fato, né? Então, é quando a pessoa ela não deve praticar uma determinada ação. E aí, são vários casos, gente. Nós temos, assim, vários exemplos, né, disso. Então, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho desse cumprimento de sentença, das obrigações de não fazer, como é que é o procedimento, tá? E aí, daí a gente vai depois, né? Na aula da semana que vem, da quinta-feira, porque terça-feira que vem é feriado. Então, na aula do dia 23, eu vou falar para vocês do cumprimento de sentença, de obrigação de entrega de coisa, e aí a gente finaliza os títulos, os cumprimentos de sentença de títulos executivos judiciais, tá? A gente finaliza, né? E aí a gente dá início à execução, tá? Então é muito importante, gente, que vocês tenham a matéria aí devidamente revisada. Aproveitem, né? Eu sei que tem gente que está trabalhando e tudo. Aproveitem o tempo que vocês tiverem no final de semana, o tempo que vocês tiverem no feriado para poder revisar essa matéria. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando vocês ainda têm dúvida em relação aos títulos executivos judiciais, quando a gente começa a execução, normalmente vocês têm um parafuso, vocês entram em parafuso, tá? Então não entrem em parafuso. E aí vocês começam a confundir uma coisa com a outra, né? É a segunda parte da nossa matéria, tá? Então, lá na última semana do mês de abril, a gente já entra na segunda parte da nossa matéria, que é a parte de execução de títulos executivos extrajudiciais. Então, né, tentem colocar a matéria de vocês em dia, né? Eu sei que com isso tudo, às vezes a gente deixa a matéria acumular um pouquinho e tudo, mas não deixe a matéria acumular. Façam o estudo dirigido que está disponível para vocês desde o início do semestre lá no sistema. Façam também, resolvam as perguntinhas, leiam os casos práticos que eu coloquei para vocês no trabalho, prestem atenção nos fluxogramas, tá? Para vocês não terem nenhum problema aí ao longo do nosso semestre. Tranquilo, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Porque aí eu vou encerrar, né, a nossa transmissão e vou permanecer com o WhatsApp aberto, porque caso vocês tenham alguma pergunta, é só me perguntar via WhatsApp. Tranquilo? Vou esperar vocês responderem. Ana, Douglas, Jaque, Ana Magalhães, João, Tainá. Roberta, bom dia. Oi, bom dia. O Douglas, não é nem referente à aula, não, mas é sobre as datas. Elas vão manter a mesma ou vai ter alteração, VA? tipo nas provas? A VA? prova a gente ainda está vendo, Douglas. A prova nós estamos decidindo se vai manter a data ou se vai haver alguma alteração, tá? Porque a prova, muito provavelmente, ela não vai ser feita presencialmente,
né? Vai ser feita também por meio de uma plataforma. Então, a gente está decidindo isso. E aí, assim que isso for decidido, né, com a direção, a coordenação, o próprio Gustavo vai repassar as informações e a gente vai conversar, cada professor vai conversar com a turma, com as respectivas turmas. Em relação à VA, né, a última VA, eu vou postar a nota de vocês essa semana, vocês foram muito bem, graças a Deus. E a nossa próxima VA, eu tinha falado no início da nossa aula que ela poderia ser feita individual, em dupla ou no máximo em trio. É uma peça prático profissional que eu vou disponibilizar para vocês lá no SF Web. Vocês vão fazer a entrega também para mim via SF Web, né? Então, vocês vão fazer a entrega de forma virtual para mim, tá? No sistema. E é uma peça prático profissional, né? É uma peça de um cumprimento de sentença, tá? Que vocês vão ter que fazer aquela planilhinha, né, que eu expliquei para vocês como faz, ou utilizar o programa. E aí eu havia falado que muito provavelmente a nossa próxima VA deverá ser entregue no dia 23, tá? E aí provavelmente vai ser essa data mesmo, mas assim que eu disponibilizá-la no sistema, eu confirmo a data com vocês. Se vai ser dia 23 mesmo, ou se vai ser dia 28, né? Eu confirmo a data com vocês, tá? Exatamente para que vocês também tenham tempo para poder fazer a VA de forma tranquila. Beleza, Douglas? Mas a gente ainda não sabe se vai manter ou não o calendário. E aí, nas minhas VAs, agora que a gente já tem uma definição, né, de qual plataforma que a gente vai utilizar, eu vou mudar um pouquinho o cronograma. Inclusive, eu até falei no início da aula também, que muito provavelmente eu vou mudar uma das minhas VAs e uma das minhas VAs vai ser o estudo dirigido. Aquele estudo dirigido que eu coloquei para vocês no início do semestre pode ser que se transforme em uma VA, exatamente para poder fazer com que vocês estudem, né, a nossa matéria e que vocês acabem, né, podendo oferir pontos por estudar a nossa matéria. Então, eu estou verificando isso e assim que eu fechar isso, eu vou disponibilizar para vocês tanto o novo calendário quanto também essa determinação se a gente vai ter alguma mudança de VA ou não. Beleza, Douglas? Beleza, Roberto. Obrigado, viu? Nada, que é isso, te exponho, tá? Gente, alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Não ficou claro alguma coisa? Tranquilo? Bom, então, né, na ausência de manifestação, como quem cala consente, não é isso, gente? Eu vou encerrar então a nossa transmissão, tá? Mais uma vez foi um prazer estar com vocês. Né? Na próxima aula a gente vai falar do cumprimento de sentença das obrigações de não fazer. Hoje mesmo eu devo disponibilizar os links dos vídeos das obrigações de fazer infungíveis e fungíveis para vocês, tá bom? Anotem as dúvidas, façam os exercícios, porque aí na próxima aula a gente fecha essa unidade das obrigações de fazer e de não fazer. Na próxima aula a gente já fala das obrigações de entrega de coisa e aí na última semana de abril a gente já começa título executivo extrajudicial. Beleza, gente? Então, obrigada, Wesley. Obrigada, gente, pela presença de vocês, pela companhia, tá? Permaneço à disposição de vocês e até quinta-feira. Um beijo. Beijo, beijo, beijo. Para você também, Ana. Beijo.